Vamos lá. Vou trazer hoje a associação de Libra com os outros signos, porque à medida que a gente desenvolve cada signo, eles vão se comunicando entre si. Se Libra representa o outro, se Libra representa os nossos relacionamentos, como que ele funciona sendo integrado com os outros signos? Vamos lá. Quando a gente junta Libra com Áries, já foi dito que ele representa duas polaridades de uma mesma coisa: a individualidade e o relacionamento. Você com você mesmo, você com outra pessoa. Essa carta ilustra bem o posicionamento entre Libra e Áries. Aqui a gente vê um homem disposto a brigar, Áries, a posição das mãos dele, e uma mulher disposta a reconciliar, a manter a harmonia. Mais uma vez reforçando, quando a gente começa a estudar Libra e Áries, a gente vai entender que existe um momento da gente tomar iniciativas e tomar decisões próprias, mas se a gente envolve outra pessoa nas nossas ações, a gente precisa também levar em conta a opinião dessa outra pessoa, Libra. Então aqui, enquanto um lado quer simplesmente agir e brigar e fazer, o outro lado quer pensar, quer raciocinar, para poder chegar numa conclusão se aquela ação vai ser boa ou não. Quando a gente entende Libra como um signo muito voltado para o equilíbrio das coisas, para a harmonia, para a diplomacia, quando a gente vai equilibrar o eixo Áries-Libra, a gente precisa levar em conta toda essa diplomacia, mas também precisa levar em conta que a gente precisa decidir em algum momento. E quando a gente decide algumas coisas, a gente vai trazer um desequilíbrio. É preciso. Caso contrário, se a gente ficar polarizado apenas no lado Libra, a gente sempre vai estar remediando as situações, cruzando os braços e não tomando uma atitude necessária para resolver aquela situação. Libra vai tentar entender ambas as partes, ambos os lados, para poder chegar numa conclusão mais harmoniosa para os dois lados. Mas para chegar nessa conclusão e tomar uma atitude, precisa trazer Áries junto. Quando a gente une Libra com Touro, a gente encontra dois signos regidos por Vênus. Veja só, se em Touro a gente encontra o signo relacionado às nossas posses, aquilo que você tem como seu dinheiro, seu corpo, sua beleza, seus talentos e por aí vai. E se Libra representa o outro, quando a gente une Touro e Libra, a gente encontra a pessoa que pode tratar o outro, o relacionamento na vida dela, como uma extensão das posses que ela tem. E aí essa carta ilustra bem isso. Aqui a gente vê uma mulher adornada com ouro, mas presa numa gaiola de ouro, sem poder sentir a real liberdade do relacionamento. Também é um tema arquetípico. Quando uma pessoa entra num relacionamento e deposita na pessoa que está ao lado uma extensão das posses que ela tem, ela trata essa outra pessoa de forma possessiva, obsessiva, ciumenta. Então aqui a gente entende que Touro relacionado ao meu e Libra relacionado ao outro pode trazer esse tipo de conflito para a nossa vida. E é bastante comum a gente ver relacionamentos onde uma pessoa trata a outra como uma parte dela. É o meu marido, minha esposa. O meu é colocado ali em jogo. Tudo bem até certo ponto, é natural. Mas quando se torna algo aprisionador para uma das partes ou para ambas as partes, isso deixa de ser saudável. Quando a gente une Gêmeos e Libra, a gente entende que Gêmeos como elemento ar representando a mente e Libra elemento ar representando as relações que a gente cria com as pessoas, existe uma certa harmonia. Quando a gente vai fazer uma ilustração sobre os aspectos, sobre os contatos entre os signos, a gente acaba limitando um pouco, mas ainda assim dá para poder ilustrar. Aqui a gente vê dois casais, onde uma mulher do casal olha para o outro casal. Se a gente entendeu que Gêmeos representa a curiosidade, a multiplicidade, a superficialidade, aprender de tudo um pouco, quando a gente coloca esse aspecto no mundo relacional, o que acontece? Você está com uma pessoa que tem algo para te oferecer, mas tem outra pessoa que poderia te oferecer algo também. Essa outra pessoa também poderia te oferecer algo. Então, quando a gente une esses dois signos, a gente encontra na gente aquele momento onde
Você está com alguém do seu lado, mas a curiosidade para conhecer outras pessoas acaba existindo junto. Então, Gêmeos como um signo de curiosidade e de aprendizado, unido a Libra como um signo de relacionamentos, a gente vai se relacionar buscando aprender e conhecer cada vez mais as outras pessoas. Porém, como a gente vive numa sociedade onde uma pessoa pertence a outra, quando a gente une esses dois aspectos dentro da gente, a gente acaba indo contra uma moral social. Tudo bem, eu não estou dizendo que está errado, mas é inerente do ser humano estar com alguém ou não e sentir curiosidade sobre outras pessoas. Quando a gente une Câncer e Libra, a gente encontra um conflito natural. Lembrando que os signos são partes da nossa realidade. Lembra que eu falei que Câncer representa a nossa família, principalmente o nosso vínculo materno, sendo regido pela Lua. Então, quando a gente encontra os relacionamentos na nossa vida e o vínculo familiar que a gente tem, é natural de acontecer em maior ou menor grau conflitos entre mãe e parceiro ou parceira, principalmente entre mãe e nora, né? É muito comum a gente ver isso, porque é como se fosse um conflito natural. A mãe está puxando a pessoa para as raízes, para a família, para poder manter aquele ninho sempre vivo, e a esposa ou o marido está querendo levar a pessoa para um outro mundo, para uma construção nova na vida. Porém, olhando sobre um ponto de vista mais otimista, o ilustrador desse baralho trouxe essa carta chamada família. Então, se Câncer representa as nossas emoções, as nossas raízes, o nosso lado mais materno, e quando a gente une esse lado materno junto com o nosso parceiro ou a nossa parceira, a gente constrói família. Aqui a gente vê duas pessoas com uma criança no meio. Então aqui é necessário entender que o relacionamento com outra pessoa é uma coisa e um filho que você tem com aquela outra pessoa é outra coisa. O relacionamento que inclui o filho, a gente constitui como uma família, independente de qual parceiro esteja do lado. Já quando a gente olha a relação como duas pessoas se conhecendo, a gente precisa entender que é um outro âmbito, só que eles se unem. Qual que é a moral da história quando a gente entende esse conflito natural no ser humano entre Câncer e Libra? Por mais que você vá constituir uma família com a pessoa que está ao seu lado, ter filhos, morar junto e tudo mais, esse é um âmbito da vida, o que a gente chama de Câncer. Mas a pessoa não pode desconsiderar que o relacionamento é um outro âmbito daquela história. Porque é muito comum a pessoa entrar num relacionamento, constituir uma família e o relacionamento ficar perdido dentro dessa base familiar que foi construída. E aí, naturalmente, pode acontecer da pessoa se sentir tão dentro do ninho que ela construiu, que ela vai acabar buscando fora um amante, uma amante. É como se o lado Vênus dessa pessoa precisasse desse instinto relacional erótico sendo estimulado, ao mesmo tempo que existe uma parte na pessoa que quer se sentir mais calmo, mais emocionalmente seguro com a pessoa. Então a gente vê o conflito natural entre Câncer e Libra. Quando a gente encontra Leão e associa junto a Libra, a gente entende o seguinte: se Leão representa a nossa individualidade, a nossa criança divina, aquela parte nossa que cabe apenas a nós mesmos, a nossa luz, e a gente une a Libra, a gente entende que quando a gente vai se relacionar com o outro e a gente tem uma individualidade saudável, a gente consegue integrar a nossa vida única junto daquele outro sol, junto daquela outra pessoa. A gente encontra aqui a carta do casamento. Veja só. Por que o casamento, né? Qual que é a diferença de um casamento e de uma família? A família a gente entende mais como uma questão que foi constituída e que tem ali uma certa estabilidade. O casamento é mais um momento. Quando a gente desenvolve Leão, a gente entende que esses momentos de brilho, eles nos trazem um certo prazer, um bem-estar. E quando a gente une isso a outra pessoa do nosso lado, a gente cria um casamento. O casamento muitas vezes tem a ver com a nossa imagem que está sendo passada para o mundo externo. Não necessariamente que lá dentro da família seja tudo pacífico. Mas quando a gente une o brilho de Leão e o parceiro de Libra, a gente cria esse vínculo
de luz, de brilho. O signo de Leão, ele tem muito a ver com a busca da alegria, né? Então, se você tá alegre e busca uma outra pessoa que tá alegre também, ambas conectadas com a própria centelha divina, a gente constrói um casamento com muito mais verdade. Por fim, quando a gente une Libra e Virgem, a gente acabou de falar que Virgem representa o cotidiano, o dia a dia, o aprimoramento, o melhoramento, o elemento terra. E a gente une ele ao casamento. O que a gente encontra? O dia a dia. Então, se você quer construir um relacionamento considerando toda a etapa evolutiva natural, o dia a dia dentro daquele relacionamento precisa ser levado em conta. Relacionamento é família, relacionamento é prazer, relacionamento é alegria, mas relacionamento também é o dia a dia, é o cotidiano, é o morno às vezes. É o momento onde você está ali cumprindo aquelas necessidades do dia a dia para poder de alguma forma manter a vida adiante. E quando a gente relaciona Virgem com Libra, a nossa etapa de aprimoramento com o relacionamento, a gente entende que o relacionamento ele também é uma construção diária. Todo dia você faz um pouco para poder melhorar aquela construção. Até porque, quando a gente passa da fase de apaixonamento, o que resta é a necessidade da construção. E nem todos querem passar por essa etapa da construção do relacionamento. É como se existisse uma parte dentro da gente que quisesse buscar aquela excitação, aquela paixão toda, mas existisse uma parte que sente necessidade da construção do dia a dia, de fazer aquela paixão se tornar realmente um amor, né? É mais ou menos assim. Claro que isso é só uma parte de toda a etapa evolutiva, no caso aqui dos relacionamentos, e a gente precisaria associar também aos outros signos. Mas como a gente só viu até Libra, deu para poder tirar uma ideia de como funcionam os relacionamentos até aqui. E por fim, é como se existisse toda essa dinâmica dentro da gente, na hora da gente se envolver com alguém, onde todas essas etapas precisam ser levadas em conta se o relacionamento com a pessoa realmente for promissor. Claro que tem muito mais que isso, mas vamos dar sequência.